Hoje é o último domingo do mês de maio. Jesus, Emerson, tá chegando o fim do ano. Mas nossa, a pastora está antecipada, né? Gente, mas estamos quase à metade do ano. Jesus, que coisa incrível. Piscou, chegou aqui, né? Meus amados, a gente viveu um tempo muito especial nesse mês, dentro da série A Família. O propósito de Deus na família. Quem foi muito abençoado nessa série? Amém. Gente, pra mim, tá bom? Uma opinião pessoal, tá bom? Eu acho que foi uma das séries mais fortes que nós vivemos aqui como igreja. Porque é uma série que fala de princípios e base. E quando você tem uma base forte, entendeu? Você pode edificar e vai vir vento, vai vir terremoto, vai vir qualquer coisa e aquilo não derruba. Amém? Vocês estão comigo? Mas vamos lá. Nessa série da família, você pode tirar esse e coloca o outro, por favor, meu amigo. Só para não contar para seu papel importante, como a casa, os pais, serem os primeiros discipuladores, pastores e mestres dos seus filhos, aqueles que orientam a criança, a forma como ela é moldada em seu caráter, o seu modo de ver, o seu padrão, a sua fé. Elas são moldadas em casa, bem como diz o texto de Deuteronômio 6 e 7, o pastor falou muito essa palavra, o pastor Marcial, todo mundo falou essas palavras, você eu te darei, vai para outra parte, no coração, passa, vai para aquela parte lá do, passa, aí ó, não, é aí ó, volta. Essas palavras, que palavras? A palavra da sabedoria, a palavra de Deus, a palavra de fé, de instrução, você vai inculcará. Eu falei, pastor, amor, troca essa versão, porque eu acho que essa inculcará, quem que vai entender o que é inculcará? Inculcar é tipo, cara, você vai fazer entrar no coração do seu filho, você vai ensinar. Eu tô inculcado. Sabe quando você fala, tô inculcado? Eu acho que vem daí, viu? A gente fala inculcado, na verdade, acho que é inculcar. Tô inculcado com o negócio tá martelando. Inculca a palavra de Deus em você, que quer dar risada nessas coisas, né? Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Quando ela for grande, ela não vai se esquecer, não vai se desviar dela. Falamos então também sobre a honra aos pais. A honra aos pais, Êxodo 20:12, que fala honra teu pai e tua mãe. Primeiro mandamento com promessa, ok? Primeiro mandamento que acarreta uma consequência. Se você honra pai e mãe, logo você prolonga os teus dias. Ao contrário, se você não honra, você diminui. Eu falo pro Deck e pra Tassi assim, quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. A gente traduz de uma forma mais simples. Quer viver muitos dias ou você quer viver poucos dias? Eu quero viver muito. Então aprende, a Bíblia está falando aqui, ó, honra o teu pai e tua mãe. Foi muito especial também. Falamos também sobre o amor sacrificial no casamento. Meu Deus, foi o dia que a mulherada apanhou um pouco, os homens também apanharam muito. Efésios 5:25 diz lá, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a... É isso aí. E nós também falamos sobre a submissão mútua. Ela é mútua, é uma ação e reação. Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa sujeição, ela nada mais fala de que um respeito, de um para com o outro. Não tem a ver, cara, eu mando em você, você manda em mim. Sabe, nós desconfiguramos. Você se lembra que o pastor falou aqui? Porque... as pessoas dizem, porque lá na igreja, não sei o quê. Na verdade, isso aconteceu comigo, gente. Eu estava num momento lá, o dia que a gente foi andar de busão no centro. Fui pegar um busão no centro, fazer um rolê aleatório. Foi bem zoado esse dia. Choveu. Estacionei meu carro no terminal de Santa Cândida, com a família toda, num Kwid. Coloquei todo mundo dentro de um Kwid, paramos no terminal de Santa Cândida para pegar um busão biarticulado para ir para o centro. Cara, uma coisa, poxa, tá sol, as lojinhas da 15, tudo aberto, tá tudo fechado. Você vai para o centro com tudo fechado, chovendo. Eu falei, cara, meus rolês não estão muito bons, né? Mas naquele dia a gente foi numa lojinha que daí eu tava escutando os papos ali, né? Falei, cara, se eu entrar em discussão aqui, eu acho que vai dar um BOzinho. Mas enfim, o que aconteceu? A mocinha lá estava falando, você vê? Esses pastores,
Eles falam que a mulher tem que fazer tudo o que o homem quer que ela faça. E ela falando assim, o homem tem que levar coisa na cama para a mulher. O homem tem que ser... Não, ao contrário, perdão. A mulher tem que levar comida para o homem, tem que fazer tudo que não sei o quê. Eu só fiquei pensando, falei, gente, tipo assim, que distorção de valores e princípios, né? Então a gente desconfigurou esse padrão. Até o pastor estava brincando, tipo, a mulher, ó, tira aqui o meu sapato e faz assim no meio dos dedos do meu pé. Credo. Hoje, eu tirei o lixo do banheiro, o pastor chegou. Eu falei, é mútuo, gente, a gente se ajuda, a gente é família. Hoje eu tirei o lixo do banheiro e falei, amor, tirei o lixo que você deveria ter tirado, ok? Ele falou, obrigada. A gente se ajuda, gente. O casal está indo para o mesmo lugar. Mas vamos lá, a gente desconfigurou esse pensamento mundano acerca de tipo, a opressão da mulher. Porque, gente, a matemática ela é clara. A mulher, no padrão bíblico, tudo bem? Não nesse padrão mundano, maluco, insano, distorcido, invertido. No padrão bíblico é assim, o homem, ele se entrega por essa mulher como Cristo se entregou e amou uma igreja. Olha que coisa mais linda. A consequência disso, tipo, homens, eu vou falar, agora é minha vez. O pastor fala, vou falar, agora é a vez das mulheres aqui, né, mulherada? Você quer uma mulher feliz? Agrada ela, meu. Ô, mulherada, ajuda, vocês não querem que eu defenda vocês? Agrada essa mulher, tira esse lixo sem ela pedir, pelo amor de Deus. Na hora de você se levantar do almoço, você não tira só teu prato, tira de todo mundo. Vai, mulherada, ajuda aí, vai. Isso aí, pastora, vai. Vai no parquinho, mulher? Vai andar de patins, é isso mesmo. Entende? Então, quando o homem agrada a mulher, gente, se derrete. Mulher se derrete com o homem que tira lixo. Mulher se derrete com o homem que dá presente. Entendeu? Mulher se derrete com carinho, com amor. Cada mulher tem a sua linguagem. Mas marido, você sabe que a tua mulher precisa. Agrada essa princesa do seu lado. Aí sabe o que vai acontecer? Gente, você vai capturar o coração dessa mulher. Essa mulher vai falar assim, diga meu amo, o que tu queres? Aí você vai acordar, ela vai estar com o salame e o parmesão cortadinho e um suco de laranja. Nossa, é tipo Deus, né? Antes de falar, já sabe o que ia sair da minha boca, né? Gente, cuida dessa mulher do seu lado. Eu sempre costumo dizer uma coisa. Eu falo assim, olha, amor, não existe alguém nesse planeta mundo que te ame mais do que eu. Nem tua mãe, eu falo pra ele. Tua mãe tá longe faz tempo de você. Sogra, não me tenha bem, tá? Mas tua mãe tá longe de você, ela não tá convivendo com você. Mas assim, amor, eu sou a pessoa que mais te quer bem nesse planeta mundo e universo. Então, às vezes, quando a gente entra em algumas DRs, mas DRs positivas, a gente conversa sobre um assunto, tá bom, gente? O ADR não é assim, porque você é um salafrário, porque você que nos... Não, gente, não é assim. DR é assim, ó, porque esse copo é preto, porque esse copo é de cerâmica. Esse é DR, a gente fala de um assunto, a gente não fala da pessoa. Tá bom? Da pessoa você fala assim, olha, vou dar uma dica pra vocês. Amor, eu me sinto assim. Se a pessoa é grossa, mulher! Amor, eu me sinto triste quando você fala grosso comigo. Ele fala, seu grosso. Sabedoria, tá bom? Mas o que eu falo pro pastor? Eu falo assim, amor, eu falo pastor, eu falo pra todo mundo. Eu falo assim, olha, vai acontecer o seguinte, tá bom? Vai chegar uma hora que vai todo mundo embora. Os filhos vão embora, vai embora tudo. Vai embora tudo. Eu vejo o que aconteceu com a minha sogra. Um foi embora, o primeiro mais velho, depois foi o mais novo que é o pastor. Ficou só os velhinhos, entendeu? Cara, vai chegar um dia, gente, não pensa que ele demora. Eu me lembro quando eu tinha 15 anos e o pastor André estava querendo fazer minha festa de 15 anos lá em São Paulo, gente. Como se fosse ontem. Que eu estava no telefone com ele, com o telefone tinha esse tamanho. Eu me lembro como se fosse ontem, gente. E ele tinha uma antena, ó. Era desse tamanho. Ele tinha uma antena. Era enorme. Era uma arma. E eu me lembro, entendeu? Cara, como se fosse ontem. E quando a gente vê hoje, cara, o Deco vai fazer 11. A Tassi tá com umas gírias de adolescente. Mano. Foi que mano, o que, guria? Sou sua mãe, presta atenção. Que sai de mano, entendeu? Mano Brown. Gente, que é isso? Entende? Como diz o pastor Luciano Subirá, a gente estava lá, né? Falou assim, cara, gente, pais,
eles jovens, eles acham que eles são mais inteligentes que a gente, porque eles são mais modernos. A gente tem que usar nossas gírias de velho. Se a gente usar as nossas gírias de velho, eles vão falar, o que é isso? Você vai procura no Google. O Luciano Subirá falou isso, eu falei, caramba, gostei. Vamos falar uns negócios da nossa antiguidade, eles não vão entender nada, eles se acham tão atuais que eles não vão entender nada. Mas vamos lá. Então, tá? Então, voltando. Tá bom, só vai ficar você, o marido e a mulher, então valorize esse pombinho do seu lado, dá um beijo nele, fala, cara, eu te amo, custe o que custar, nós vamos trocar a dentadura quando a gente estiver velho, olha que romântico. Entende? Que nojo. Então o padrão de Deus, gente, ele é muito mais elevado. Quando a gente se entrega, a gente recebe. Não tem como você dar e não receber. Vocês estão comigo? E como eu falei para vocês na ministração de oferta, o padrão de Deus, ele é multiplicador, ok? Assim, quando você dá, tinha um filho, Jesus. Deus deu ele, olha quantos filhos nós temos aqui só hoje. Agora imagina quantos cristãos no universo, planeta, mundo, terra. Por causa de um. Então o padrão de Deus, ele é sempre multiplicação. Tudo que você planta, você colhe. Amém? Vocês estão comigo? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar, pode colocar na tela para mim agora, por favor. Entendeu? Então a gente seguiu toda essa sequência. Hoje a gente vai finalizar com a temática os inimigos da família e as armas espirituais para combate. Você sabia que nós temos inimigos? Quem sabia disso? Sim. Vamos lá. Você já ouviu aquela frase, né? E eu tenho certeza que você já deve ter dito ela em algum momento da sua vida assim. A base vem de casa. Tudo começa em casa. Você já ouviu isso? Eu acho que já deve ter falado. Vamos lá. Se a criança não tem educação, é porque ela aprendeu, hein? Se a criança grita, porque ela xinga, fala palavrão, porque ela aprendeu, hein? Se o casamento não dá certo, porque o casamento do pai e da mãe não deu certo, hein? E assim vai, a vida se torna simplesmente uma reprodução de um capítulo de uma novela já vivida. E a família, ela é o berço da vida. Berço da vida. Dentro de uma instituição família, nasce uma vida. Então, literalmente, a família é um berço de uma nova vida. A família é um berço da fé. A família é um berço do amor. E a família também é um berço de uma missão. Fala comigo, missão. Missão. Quando você fala de missão, você já fala, opa! Entendeu? Missão é um negócio que tipo, cara, precisamos cumprir uma prova, é uma missão. Que missão? Meus amados, a família foi e é o primeiro projeto de Deus na terra. Se você vasculhar Gênesis 2, você vai encontrar aquele momento lindo e sábio de Deus, onde Deus vê o homem solitário, não sabendo onde comer, não sabendo o que fazer, e Deus fala assim, cara, preciso entregar para este homem uma mulher que seja assim, ó, na medida, idônea, entendeu? Que vinha suprir com esse buraco que existe dentro dele. Ou seja, Deus logo percebeu que o homem, o ser humano, pensem comigo, o homem tinha Deus, sim ou não? Ele tinha Deus, não era uma carência espiritual, ele tinha Deus. Mas Deus percebeu que o homem necessitava de um relacionamento humano. Ele foi criado para ser um ser relacional. E o homem não foi criado para ser isolado. Fala para o amigo do seu lado, não se isola. Não se isola. Então a primeira necessidade do homem não foi espiritual, como eu disse, ele já tinha Deus, mas foi relacional. Ele precisava de alguém como ele, alguém que pudesse chorar com ele, alguém que pudesse falar, nossa, que bonitinho aquele cabrito. Alguém que pudesse conversar com ele, entende? Então o que Deus faz? Deus fala, cara, esse homem está muito triste, eu vou dar o maior presente para ele. A mulher. Né? Gente, a mulher é um presente para esse mundo. Se não fosse a mulher, o banheiro ia ser muito fedido, tá? Se não fosse a mulher, gente, eu não falo mais nada, misericórdia. Gente,
Deus forma a mulher da costela de Adão. A mulher tem que esmagar o homem mesmo, entendeu? Gente, a costela, nada na palavra, na criação, tudo que foi feito por Deus foi feito com uma intencionalidade. A costela, olha, eu estou do seu lado, estou lado a lado, eu estou aqui para te apoiar, entende? Eu estou aqui para simbolizar a proximidade, igualdade, proteção. As costelas protegem órgãos vitais, bem como o pulmão. Dá um ar para o seu marido. E o coração, proteja as emoções da sua casa, proteja as emoções do seu cônjuge. Sabe, mulherada, vamos lá, como é que a gente protege nossos maridos? Eles chegam de tensão, entendeu? De um dia difícil, entendeu? Do dia, aí a mulher, você é ruim mesmo, entendeu? Você é um salafrário, entendeu? Você é um incompetente. Mulher, protege esse homem, fala, vem, deita aqui, vai, deixa eu cuidar de você, entendeu? Gente, os homens são fortes, mas eles são frágeis. Me entendam bem, homens, não estou falando que vocês são mole, tá? Estou falando, gente, vocês precisam de afeto também, tá bom? Então não adianta se fazerem de fortão atalaia lá, entendeu? Porque vocês precisam de amor também, eu sei disso, tá bom? É por isso que Deus te deu a mulher, então glória a Deus por isso. Então, antes de existir templo, sacerdócio, reis, antes de qualquer lei, Deus estabeleceu e criou a família. Ou seja, a saúde de uma sociedade e a saúde de uma igreja começa nos lares. Você quer ver? Quem ama a cidade de Colombo, gente? Vocês não amam a cidade de vocês? Vocês amam a cidade de vocês? Quem ama Colombo aqui? E eu vou dizer para vocês, tá? Lembrem-se que o Senhor inculque vocês, entendeu? E cutuque vocês para se lembrarem, querem te colocar nas orações de vocês. Pai, abençoa a cidade de Colombo. Eu esqueci de orar isso, mas eu estou falando agora. Pai, abençoa a cidade de Colombo. Pai, que a cidade de Colombo seja próspera, porque o povo será próspero, o povo será produtivo. Então é uma quebra de mentalidade. Então assim, como é que Colombo vai ser transformado? Vai ser transformado com famílias que moram em Colombo. Ou seja, famílias, povo de Deus que habitam nessa cidade, que tem os seus lares consolidados no Senhor, nos princípios de Deus. São essas as pessoas com a total potência para transformar uma cidade. Quantas famílias nós temos representadas aqui? Levanta a mão, você que é uma família. Dá para começar, não dá? Dá para a gente começar uma revolução, porque a perpetuação de uma geração moralmente bíblica e abençoada começa nos lares. A perpetuação da palavra de Deus começa nos lares, de famílias posicionadas, homens e mulheres e filhos que assumem os seus devidos papéis e vivem os padrões da Escritura. Então, sabe aquela história que a gente fala, aquela frase lá, tudo começa na família, é assim por causa da família? Gente, a família é o berço do propósito de Deus. Os lares são o berço do propósito de Deus. Eu tenho certeza que você já se encantou com algumas histórias assim. Olha, essa aqui é a nossa 4ª geração de pastores. Começou com tataravô, que daí o biso assumiu, que depois o pai assumiu, e hoje a 4ª geração, olha esse filho aqui, ele é o filho do pastor, ela é a 4ª geração de pastores desta família. Gente, isso não é uma coisa mais linda? Você consegue entender que de uma geração a outra geração, você consegue propagar uma mensagem e alastrar uma verdade de uma forma positiva? Bem como um outro exemplo, sabe quando você tem uma empresa familiar? Eu conheço uma padaria que se chama Da Família lá, por exemplo, entendeu? E eu estava conversando com o dono, falei, cara, me conta essa história aí, vocês trabalham todo mundo aqui em família? Ele falou, eu só trabalho a família aqui, entendeu? E tipo assim, ó, era do vô, entendeu? Que daí o pai assumiu a empresa, que daí o filho, e eles são cristãos também. No pacotinho de pão tem um versículo bem legal, entendeu? Então assim, você percebe que a família, você consegue entender que ela é uma instituição de continuidade de propósito? Vocês estão conseguindo me entender? Então assim, é coisa mais linda, o propósito se inicia e se propaga nos lares. Agora você pensa comigo, imagina assim, se essa família, né? Vamos lá, vamos pegar esse exemplo da padaria. Famílias brigadas, não gosto de você administra tudo errado, eu te odeio, não sei o quê. O que acontece? Um que vira a cara pro outro, tchau, vou plantar a banana. E o outro tem uma padaria lá, entendeu? O cara assume isso daqui e avança. É igual eu cheguei pra Tassi
esses dias, eu tenho falado inculcado, vamos usar essa palavra agora e ser um termo, jargão entre nós. Falei, Tassi, né, Michael? Você vai assumir a minha empresa de caponata quando você crescer? Sabe o que ela me respondeu? Adivinhe? Não. Eu não. Falei, você tá maluca? Quando eu faço caponata de berinjela, gente, tem que ter muito feeling para comer caponata de berinjela. Caponata é uma delícia, eu prometo. Ai, Deus do céu. Mas vamos lá, voltando à programação. Meus amados, tudo o que se chama propósito, Satanás odeia. Olha para a tua vida, olha para você. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Antes que tivesse um ossinho teu na barriguinha da sua mãe, antes de ser entretecido, Deus já havia escrito todos os seus dias. Todos eles foram determinados por Deus, sem que um deles, o primeiro dia da tua vida na barriga da tua mãe, existisse. Então você tem propósito sim, entende? E tudo que tem propósito, haverá oposição. Onde houver propósito, haverá oposição. Pastor, eu estou vivendo uma oposição na minha vida. Vou te falar uma coisa, tá bom? Tenta olhar pelo lado bom. Você já ouviu aquela frase, né? Que o diabo não chuta cachorro morto, certo? Então, posso te falar? Aonde há oposição, também há vitória, amém? Aonde há gigantes, lembre-se, também existe um Deus dos exércitos que luta por mim e por você. Você está comigo? Então, gente, não significa, meu Deus, eu estou sofrendo uma beça aqui, entendeu? Poxa, é assim. Calma, a gente vai chegar lá. Onde há gigantes, também há um Deus gigante, amém? Calma aí que eu me perdi aqui, apertei o botão errado. É isso aí, olha para mim do teu lado. Ah, que bom te ver aqui. Você sempre senta aqui? Pergunta para ele. Sempre nesse lugar, mas você não troca? Pergunta. Vamos lá. Onde houver gigantes, também haverá um Deus por nós. Pega essa e marca na geladeira. Se Satanás destruir a igreja, ele perde. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Está na palavra e contra a palavra ninguém se levanta. Satanás também não é burro. Vocês estão comigo? Se ele se levanta, ele... Vamos lá, pra vocês guardarem. Se Satanás se levantar contra a igreja, ele... Agora, se ele destruir a família, ele vence muitas igrejas ao mesmo tempo. Gaguejei, peraí. Se Satanás destruir a igreja, ele perde. Mas se ele destruir a família, ele vence muitas igrejas ao mesmo tempo. Você consegue entender a seriedade que há nessa afirmação? As famílias são o principal alvo de Satanás, pois elas carregam em si, como eu disse para você, essa história das gerações que foram passando, passou um para o outro, elas carregam a semente propagadora do Evangelho de Cristo, elas carregam a semente para a presente geração que é abençoada, e não só a presente, a futura também. Então os lares têm uma potência muito grande de consolidação do presente e do futuro. Consegue entender a seriedade que há nisso? Ela é agente de transformação, os lares. E é por isso que as famílias são totalmente atacadas, meus irmãos. Independente do contexto familiar que você esteja, seja numa casa com homem, mulher e filhos, entendeu? Mãe, filho, pai com filho, enfim, a estratégia é sempre a mesma, porque independente da estrutura, o plano do inferno é desestabilizar essa estrutura que dá continuidade. Tudo bem? Eu estou falando do lar. Estou falando do quê? Do quê? Do lar. Então, aí você vê os ataques de Satanás, você consegue perceber, entendeu? Um lar que baixou a sua guarda, entendeu? Que arredou as suas proteções, as suas muralhas. É daí que surgem. A intenção de Satanás é o quê? De destruir. Nunca esqueça disso.
Cara, quando a sua família estiver sendo atacada, não olha para sua mulher ou para o seu marido e fala, é culpa sua. Se levanta com as armas espirituais para combate. Chegou um tempo da gente despertar para usar as armas corretas. Amém, igreja? É daí que surge o quê? A tentação para o adultério, lares desestruturados, inversão de papéis, vocês sabem do que eu estou falando, filhos rebeldes, totalmente desconexos aos pais, que desrespeitam, surgem doenças familiares, ai meu Deus, porque meu pai tinha isso, aqui, começa uma bagunça, entendeu? Crises emocionais, crises financeiras, crises psicológicas, falta de amor. Você percebe um lar onde dois, homem e mulher, marido e mulher, são como amigos dentro de casa. Não pasmem, entendeu? Eu já escutei história de um marido e mulher morando dentro de uma casa, mas vivendo cada um no seu canto, como se fossem amigos por anos. Uma coisa é, briguei com você, não quero falar com você hoje nem amanhã. Mas você consegue imaginar você estar com uma pessoa por anos? Anos, gente. Eu não estou falando um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana brigada com você. Falando de anos, morando no mesmo ambiente como amigos. Que é isso? Que desestruturação é essa? E consequência disso tudo, uma casa, um lar onde há a falta de temor. Estou falando de algo muito sério, meus irmãos. Essas são somente algumas das consequências de um lar desprovido da bênção e da proteção do Senhor. E aí eu te pergunto, ei, você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você tem acesso ao trono de Deus. Cara, como é que você pode talvez estar vivendo algum tipo dessa situação? Algum exemplo desse? Fala, cara, tá tudo bem, é normal. Mas pastor, eu tenho vivido isso dentro do meu lar, eu até achei que é normal. Entendeu? O tempo passa, a gente acaba ficando acostumado com a presença um do outro. Os filhos crescem mesmo, daqui a pouco eles fazem amizade na escola e não querem mais saber de nós, daqui a pouco a gente está ultrapassado, entendeu? Eles não obedecem mais, é difícil. Na minha casa, eu estou levando, eu sou cristão, eu vou para a igreja todo domingo. Mas se eu for falar a verdade, cara, na minha casa não tem harmonia. Da forma como foi falada num culto aqui, eu não consigo ver Deus em tudo, mas a gente vai se acostumando. Ei, peraí, vou te fazer uma pergunta agora. Você está falando da família, que é o projeto 1, a missão 1 de Deus na existência da humanidade. Você está falando que esse projeto está desestruturado e está tudo bem. O negócio mais incrível da existência, cujo investidor, o máximo investidor, foi o próprio Deus. Deus investiu tudo de si na instituição família. E mesmo assim, nós como igreja, como povo de Deus, vamos ver as coisas acontecendo e vamos falar, tá tudo bem, é assim mesmo? Pastora, mas eu achei que ia ser assim mesmo. É que o fogo apaga uma hora, né? Chega uma hora que a gente cansa. Ei, meus amados, homens e mulheres de Deus, Deus te colocou numa instituição família. Deus colocou essa pessoa linda do seu lado. Deus te deu filhos, filha maravilhosa com alguns propósitos. E esse é o padrão de Deus. Quais, pastora? Me conta, por favor. Frutificar, multiplicar, influenciar, governar com sabedoria. Tudo aquilo que Deus te confiou. Esse foi o comando de Deus para o homem, para a mulher. Ei, multiplique, frutifique. Quando você fala multiplicar, cara, você multiplica coisas boas. Cara, a multiplicação no padrão de Deus é potência de bênção. A frutificação são frutos que permanecem, ou os outros podem comer também. Você alimenta a si, você alimenta a outros também, com a sua vida, com a sua conduta, com a sua família, com a sua postura. Você governa. O Senhor te deu autoridade para governar na sua casa. Papéis invertidos, tá tudo bem. Meus filhos que desrespeitam, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nós precisamos gerar a consciência como povo de Deus e nos despertar. Opa, alerta. É um tempo de estado de alerta. Nós precisamos entender o que está acontecendo ao nosso redor e não simplesmente tomar bordoada e não desfrutar da plenitude de Deus nas nossas casas. Como eu disse, Satanás pode destruir uma igreja? Sim ou não? Não. Vamos lá. Satanás pode destruir uma igreja? Mas ele pode destruir muitas. E as igrejas do universo inteiro, se ele destruir as...
Você consegue entender? Então aqui, agora a gente vai pontuar. Quero pontuar aqui para vocês 3 inimigos da família. Gente, nossa, só tem 3. Gente, tem uma infinidade. O que Satanás puder usar para acabar comigo, com você pode ter certeza que ele vai usar. Contudo, aqui eu pontuei os 3 principais que eu acredito que se você resolver esses aqui, as outras coisas você dá e ele morre. A nossa ideia aqui é a gente se posicionar para derrubar gigantes. Vocês estão comigo? Porque a bênção do Senhor, ela é uma promessa sobre as nossas famílias, sobre as famílias posicionadas em Deus. Nós precisamos entender o nosso lugar. Senhor, eu quero viver a sua bênção. Eu vim para vos dar vida. Quem veio para roubar é o ladrão. Mas eu vim para que vocês tenham vida em... Os bons de Bíblia. Vim porque eu quero que vocês tenham a vida em... abundância. Abundância fala de plenitude. Mas vamos lá. O primeiro inimigo da família, meus amados, falta de perdão. Inimigo. Quando eu falo de inimigo, nós precisamos abrir os nossos olhos bem grande. Porque às vezes a gente faz omissão. Fala, não é danada, danada, danada. Vai nessa de danada. Não deixa. Nós queremos adorar a nosso Deus lá no deserto. Vai, mas deixa as mulheres, os filhos aqui, não sei o quê. Não. Cara, tá bom, vai, leva só as mulheres, deixa os filhos aqui. Deixa os... Não vão deixar nada, nem uma unha, entendeu? A gente precisa observar cada coisa, para não deixar nada pendente. Isso aqui reflete anomalia, não é o padrão de Deus de governo, frutificação, multiplicação, autoridade. Então tem coisa errada e eu preciso investigar. Vamos lá. Falta de perdão. A falta de perdão nas famílias é uma das principais portas. E, gente, quando eu falo de porta, é porta que se abre sozinha. Você não precisa pedir toque, toque, toque. A falta de perdão é uma porta aberta para Satanás poder entrar nas famílias. Ok? A falta de perdão é uma das principais portas e dá permissão para que o inimigo atue trazendo, sabe o quê? Silêncio destrutivo entre pais, filhos, irmãos, cônjuges. Silêncio destrutivo gente, o silêncio destrutivo nas famílias é mais barulhento do que qualquer barulho que você pode ouvir nesse mundo. Terrível, onde pais não falam com seus filhos, bloqueiam no WhatsApp, entendeu? Não falam mais com ele. Teu pai está velho, precisando de você, mais idoso, não quero mais saber dele, ele plantou, ele colheu. Terrível isso, não são os princípios que nós aprendemos na palavra do Senhor. Isso quebra a harmonia no lar, fazendo com que as pessoas da casa, gente, terrível, prefiro estar fora de casa do que dentro. A falta de perdão faz isso. Cara, eu prefiro estar fora de casa do que estar na casa com aquela mãe chata. Precisamos resgatar, amém? Precisamos resgatar a essência do lar. Vamos lá. O que gera a falta de perdão? Distanciamento emocional, frieza espiritual perante o Senhor. Entende? Não tem como você falar que você ama a Deus se você não consegue perdoar o teu próximo. Isso é impossível. Que acaba culminando em raízes de amargura, que contaminam a todos ao seu redor. Hebreus 12:15 diz assim: tenham cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, e que de forma alguma, nenhuma raiz de amargura brote, te perturbando, e por muitos também sejam contaminados. Posso te falar o que a falta de perdão faz comigo e com você? Nos gera perturbação. Mas foi o meu parente que fez isso. Isso gera perturbação. Libera o teu coração, porque aquele que carrega a falta de perdão, a própria palavra diz ali, cara, ele gera uma raiz. Raiz, eu quero que você pense nisso, é uma planta, uma árvore. Essa árvore, ela cria raízes, ela finca. E se você não cortar isso, essa raiz vai dar fruto. Fruto de amargura é terrível. E a palavra diz aqui, e muitos são contaminados por ela. Onde estão os homens e as mulheres de Deus que vão se levantar e vão falar, cara, aqui não. Aqui não. Dores que atravessam por gerações, porque filhos repetem a mágoa dos pais. Então aqui a gente falou da falta de perdão. Outro inimigo, um grande inimigo da família, o orgulho e o egoísmo. O eu, quando o eu está acima do nós. Quando os interesses pessoais falam mais do que o interesse coletivo.
Meus amados, quando nós estamos numa instituição família, lar, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se junta, cola com a tua mulher para sempre, e com tudo que vai acontecer depois disso, as suas gerações, vocês vão ser um só. A família, ela deve ser um núcleo forte, unido, abastecido de amor, proteção, provisão. Esse é o padrão de Deus. Não existe assim, olha, eu quero fazer as minhas uma causa de todos. O orgulho dentro da família é como uma rachadura invisível que quebra a base de um lar. Rachadura invisível, você não vê, entendeu? Por essência nós somos egoístas, amém, gente? A gente precisa da graça e do favor de Deus, o Espírito Santo de Deus nos orientando e alertando para que possamos despertar. Deus, o orgulho, ele nos afasta, endurece o coração, impede a cura, impede o perdão, impede a comunhão. Onde há orgulho, há falta de humildade. E aonde há falta de humildade, há falta de Deus. Quero que você pegue essa. Onde há orgulho, há falta de humildade. E onde há falta de humildade, há falta de Deus. Porque a palavra diz que Deus resiste ao soberbo. Resiste. Sabe o que é resistir? É tipo, cara, eu não te quero. Quando nós somos orgulhosos, quando nós pensamos somente no nosso próprio umbigo. O homem está precisando de algo, a mulher está precisando de algo, o filho está precisando de algo, e você como participante do lar, tô nem aí, eu tô cuidando das minhas coisas, o Senhor te rejeita. Gente, é tão sério. Eu acho que o que mais ministra um povo de Deus é a estrutura de dentro de casa. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe quem você é de verdade? Você é de verdade o que você é em casa. Sabe quem são as pessoas que te aturam e suportam de verdade? As pessoas que estão na sua casa. Porque elas te conhecem. Então o lar é o lugar perfeito para modelar caráter. O lar é o lugar perfeito para liberar perdão. O lar é um lugar perfeito para confronto. Então o lar, ele precisa ser valorizado. E nós precisamos nos despertar acerca dos inimigos contra os nossos lares. Vocês estão comigo? E outro inimigo aqui, que eu acho que esse aqui, ele dói, e é com temor que eu falo isso, gente. A negligência espiritual dentro de casa. Meus amados, pais que não oram, pais que não ensinam, pais que não lideram os seus filhos espiritualmente. Meus amados, não tem como falar desse assunto sem citar a história do sacerdote Eli. Depois você pode procurar lá em 1 Samuel 2 a história deste líder. Ele era um líder espiritual, ele era um sacerdote, ele era responsável pela instrução espiritual do povo, por cuidar do templo, ok? Esse homem, esse sacerdote, ele nos traz um ensinamento que hoje precisa gerar um grande temor em mim e você. Como eu disse para vocês, ele era sacerdote e juiz em Israel, ele era responsável por instruir o povo, cuidar do templo, ele era pai de 2 meninos, Ofni e Finéias. Esses meninos, filhos de sacerdote, eles eram corruptos, tudo bem? Eles eram desrespeitosos, eles eram ímpios. Eles abusavam do sacerdócio. O meu pai é sacerdote aqui e eu vou pegar tudo para usufruto, tudo como benefício próprio, ok? Eles roubavam das ofertas que eram trazidas ao templo. Olha que coisa bonita. Eles desonravam, eles praticavam imoralidade sexual no templo. Quem eram eles? Filhos de sacerdotes. Olha o temor, ok? Eles eram desobedientes e o pai, esse sacerdote, ele falhou como líder espiritual. Ele falhou como líder espiritual. Os seus filhos, eles praticavam tudo o que praticavam. Esses pecados, o sacerdote ali foi instruído e alertado através do profeta Samuel acerca desse comportamento e que se ele não corrigisse, ok, a sua casa e o comportamento desses filhos, haveria juízo. Ele foi alertado, mas sabe o que aconteceu? Por omissão, fale comigo, omissão. Isso é terrível, povo de Deus. Por omissão, Eli deixou de liderar espiritualmente a sua
casa. E sabe o que aconteceu? Na batalha contra os filisteus, os filhos Ofni e Finéias morreram. Eles que detinham da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, o povo levou a Arca da Aliança, mostrando o juízo de Deus, entendeu? Um claro sinal contra a casa de Israel. E quando chegaram para Eli, o sacerdote, e contaram para ele: olha, deu ruim na batalha. Levaram a Arca da Aliança e os seus... primeiro contaram dos filhos. Seus filhos morreram e levaram a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu com o sacerdote ali? Morreu. Caiu da cadeira de susto e morreu. Gente, a falta de liderança espiritual dos pais abre porta para o inimigo agir na família. E a pergunta que eu faço para você é: pais, aonde vocês estão? Aonde está a liderança de vocês dentro de uma família? Nós precisamos entender que nós estamos lidando com um assunto real. Nós precisamos entender que nós estamos lidando com inimigos reais que batalham contra as nossas casas, contra as nossas famílias, e nós precisamos ser despertados acerca desse assunto. Precisamos entender que Satanás não poupará esforços para destruir a sua e a minha casa. Por quê? Porque você carrega uma semente propagadora do evangelho, das verdades, dos princípios, aquilo que culmina e volta para Deus. É isso. João 10:10, já falei para vocês: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas o Senhor nos chama. Ei, tem vida e tem vida para que vocês vivam plenamente nas casas, nos lares. A pergunta que eu te faço hoje é, meus irmãos: quais inimigos têm assolado a sua casa? Quais inimigos têm confrontado a você vai fazer a partir de hoje? E agora nós vamos falar das 3 armas espirituais para que nós possamos combater esses inimigos. Amém? Vocês estão comigo? Primeira arma. Nossas armas, elas são espirituais e poderosas em Deus, ok? Então não tenta às vezes resolver as coisas à força do seu braço, tá bom? As nossas armas, elas são espirituais, efetivas e poderosas e pontuais quando elas estão no Senhor. Primeira arma de combate, porque aqui nós vamos nos levantar, amém? Para abençoar nossas casas e levantarmos como muros de proteção. O Senhor nos deu um grande projeto, a família, e nós vamos nos levantar para que possamos protegê-la. Primeira, restaure o altar da família. Restaure o altar. Altar na Bíblia significa um encontro com Deus. Altar na Bíblia significa sacrifício, lugar de entrega, lugar de adoração, lugar de oração. É um memorial de aliança. No lar, meus irmãos, o altar familiar representa, sabe o quê? A vida devocional coletiva. Sabe quando pais, maridos, vamos falar os maridos, se assentam com a sua mulher e falam: cara, vamos comer da palavra juntos. Ei, maridos, nós mulheres precisamos que vocês orem com a gente, sabia disso? Maridos, eu estou falando como mulher agora, tá? Maridos, nós precisamos que vocês coloquem a mão na nossa cabeça e nos abençoem. Maridos, nós precisamos que vocês nos digam para onde nós estamos indo, espiritualmente falando. Amém? Então, o altar representa vida devocional coletiva, pais, filhos, cônjuges, unidos para buscar a Deus, ler, orar, cultuar juntos. Papais, qual foi a última vez que vocês fizeram um cultinho junto com seus filhos? Desde que lá na igreja eles fazem. A autoridade está sobre você. Quem determina o futuro, ok? Espiritual é o sacerdote. Abençoa os seus filhos. Dá direção espiritual para os teus filhos. Abençoe-os. Leiam a palavra com seus filhos. Ensinem eles. Abençoe eles no ir e no seu voltar. Ei, papais, quando seu filho tiver prova na escola, põe a mãozinha na cabeça dele e fala: que o Senhor te lembre de tudo que você estudou. Te abençoe em nome de Jesus. Vai lá e arrebenta. Orem, abençoe os teus filhos. Que a sua casa seja literalmente um pedacinho do céu.
Fala, cara, eu chego em casa, minha casa tem proteção. Eu falo, agora pensa nos nossos filhos. Eu chego em casa, minha casa tem proteção. Eu chego em casa, minha casa tem alimento espiritual. Entendeu? Eu chego em casa, eu tenho afeto, eu tenho direção. Segunda arma de combate, libere e peça perdão. Libere e peça perdão. O perdão, meus amados irmãos, ele é o antídoto contra o veneno da divisão. O que mais agrada a Satanás é um povo dividido, porque o povo unido representa o corpo. Não existe um corpo, metade lá, metade aqui. Não é corpo, é defunto daí. Entendeu? O Senhor espera por uma igreja, um organismo vivo, unido. Assim é a família, ok? Então, já falei para vocês sobre a raiz de amargura. A falta de perdão faz uma coisa ruim em nós. Libera, uma semente. Vamos lá, pra vocês decorarem isso e memorizarem. A falta de perdão, gerou uma semente aqui dentro de você. Bem aqui, bem no estômago aqui. Tô brincando, né? Mas gera aqui, tá bom? Aí ele gera uma raiz, ele vai crescendo dentro de você. Vai crescendo, vai brotando dentro de você. E chega uma hora que essa estrutura que é você não dá mais conta de sustentar toda essa plantação ruim que tá dentro de você, que ele cresce para fora. Aí você já ouviu aquele velho termo, né? Nossa, a pessoa tá espirrando veneno. A raiz de amargura, ela é tão terrível, entendeu? Que você sai, meu Deus, você sai contaminando, a própria palavra diz, contaminando a todos ao teu redor. É terrível. Posso te falar? Passa o machado de Deus nessa raiz e fala, sai daqui em nome de Jesus, aqui não tem nada contigo. Dentro da família é onde existe um convívio intenso. Feridas acontecem, sim, porque por conta desse convívio intenso, isso é inevitável, mas a cura depende do perdão. Vamos lá, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor perdoou. Suportar, tenha paciência com esse homem, tenha paciência com essa mulher, tenha paciência com os teus filhos, eles não sabem tudo que a gente sabe, a gente vai ter que ensinar, tenhamos paciência, suportem os dias difíceis juntos, sem reagir. Eu vou descontar no meu marido, cara, você é a pessoa que mais está comigo no mundo. Perdoar é libertar o coração da prisão da mágoa. Não guarde rancor de uma palavra maldita. Às vezes as pessoas se estressam em casa. Marido e mulher falam besteira. Gente, isso é normal, gente. Não leva. Fala, cara, ontem, vamos lá. Assunto fresco. Ontem o pastor me falou um negócio que não foi muito legal pra mim. Aí depois eu desci, ele começou a dar uma risadinha. Ele, já sei. Tá pedindo perdão, né? Então assim, ele nem falou perdão. Ele começou a dar risadinha, entendeu? Eu tava preparando a palavra, aí desci. Aí quando ele me viu, dele... já sei. O Espírito constrange, gente. Não vamos levar... Imagina, eu subo... meu Deus, olha isso. Gente, a pessoa que mais me quer bem nesse planeta, sabe quem é? Meu marido. Porque um dia Deco e Tassi, eles me amam, claro. Mas eles vão casar, Deco vai querer ser jogador rico na Inglaterra. A Tassi, sei lá o que ela vai ser. Ainda estamos definindo, ela está escolhendo. Entendeu? Então, assim, vai sobrar os velhinhos trocando dentadura, gente. Entendeu? Isso vai ser lindo. Então, assim, rompe com esse negócio de ficar guardando mágoa do seu marido. Entendeu? Porque você me disse, amor, vem cá, Leveza, gente, leveza. Rompe com ciclos de vingança. Vou me vingar de você. Gente, misericórdia, no povo de Deus não pode ter isso não, tá? Você vai ver o que eu vou fazer pra você. Credo! Misericórdia, de onde você é? De onde você veio? Entendeu? No povo de Deus não existe isso, gente. A nossa vingança, ela pertence ao Senhor. E ela é contra os nossos inimigos, aqueles que se levantam contra Deus. Não é o inimigo que está dentro da tua casa. Essa pessoa está dentro da tua casa, é uma santa essa mulher que aguenta você. Mas vamos lá. Vou dar uma dica para vocês, tá bom? Homens e mulheres. E também mães, filhos e mães, pais. Perdoa antes de dormir, gente.
Eu costumo colocar em prática o texto de Efésios 4:25, que fala, ó, irai-vos, beleza, você fica bravo, mas não peca, não consuma aquilo. Ah, de que forma? Cara, não se coloque o sol sobre a sua ira. Fala, cara, antes de terminar esse dia, eu vou me acertar com você. Entendeu? Às vezes você não vai falar, por favor, me perdoe. Às vezes você vai fazer só um sorrisinho. Tá tudo certo. Mulheres, quando você for deitar, você põe aquele pezinho assim, ó. A mulher sabe, né? Põe aquele pezinho entrando assim, e o marido já vai entender, tá pedindo perdão. Marido, massageia as costas dessa mulher, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E aí vai estar tudo certo. Conversa, não acumule. Ensine desde pequenininho, as crianças pequenas, ensina a pedir perdão, não retém perdão. Se acerta, manda mensagem, pede perdão. Esses dias aconteceu um negócio lá do grupo da escola, não sei o quê. E aí eu falei, nem sei se o Deco estava envolvido nisso. Eu falei, Deco, por favor, pega meu celular, manda uma mensagem para a mãe dessa criança e peça perdão. Oi, tia, eu quero para a pessoa, né? Eu quero pedir perdão. Ó, se eu fiz alguma coisa para você, me perdoe, tá bom? O perdão tem que ser algo de graça para o povo de Deus. Não tem que ser uma coisa que, ai meu Deus, eu vou me ensaiar para pedir perdão. Cara, nós somos perdoados porque nós também somos perdoados, amém? Amém? E, por fim, a terceira arma de combate. A primeira arma para a gente recapitular é o quê? Primeira arma de combate. Restaure o altar da sua família. Introduza Deus no seu ambiente de lar. Segundo, perdoe e libere perdão. Então você restaura o altar. Perceba como que é uma sequência. A gente só tem a capacidade de agir como Deus age, amar como Deus ama, se a gente coloca Deus no centro. Então você coloca Deus no centro, estabelece o altar. Deus mora nesta casa. Senhor, habite neste lar. Aí quando você começar a introduzir Deus, ele vai mover os corações de uma forma sobrenatural, vai constranger aquilo que você precisa mudar, vai falar com você. Aí você fala, eu preciso pedir perdão. Porque o ser humano sozinho, ele não consegue ser bom. Tudo bem? Eu sou bom, peço perdão tranquilamente. Cara, você precisa introduzir Deus para que o verdadeiro arrependimento possa ser gerado nos corações. Você introduz Deus. Deus, ele move, gera, transforma, você age. Cara, eu preciso te pedir perdão, porque o perdão genuíno é aquele que acarreta transformação, ok? Perdão por perdão é só tipo falar A, B, C, D, F, G, H. Agora o perdão que vem com uma transformação genuína, você fala, cara, esse é o mover de Deus. Nós precisamos de moveres de Deus no nosso meio. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E por fim, lute. Quando eu falo lute, eu estou falando, cara, que você vai ter que arregaçar a manga. Não é tipo lutar, tipo... Ele tem a cara de Deus, ele tem o fundamento, ele tem a perspectiva, frutifica, governa, representa Deus. Então não pense que Satanás vai falar, tá tudo bem essa família aí, isso aqui. Ele vai tentar te destruir, então você precisa lutar espiritualmente pela sua casa. Neemias 4:14, eu estou terminando, fala assim, ó, não tem mais, Neemias dizendo, enquanto eles estavam reconstruindo os muros, não tem mais, lembrai-vos o Senhor grande e temível e lutai pelos vossos irmãos, lutai pelos vossos filhos, lutai por vossas filhas, lutai por vossas mulheres e lutai por vossas casas. No momento em que eles estavam reerguendo os muros, ok? O que aconteceu? Começou a se levantar um povo, zombando eles. Seu fracassado, vai fazer o quê? Começou a vir a resistência, inimigos. Quando você se levantar, se dispor para um projeto, se prepara. Virão vozes contrárias. E você com entendimento e sabedoria fala, cara, se está se levantando, deixa eu levantar alerta, E é nesse cenário de ameaça que talvez muitos de nós poderíamos desanimar, falei, né? Ia dar ruim mesmo. Esse negócio de ficar fazendo as coisas, entendeu? Tô correndo atrás do vento. Aí, sabe o que ele diz? Ele diz,
Lembrai-vos do vosso Senhor, que Ele é grande e temível. Continua lutando. Ou seja, não tema os ataques contra a sua família. Porque alguns falam assim para mim: nossa, pastora, parece que quando a gente começa a orar por uma coisa, começa a pipocar um monte de coisa. Sabe o que acontece? Está vindo a luz, filho, filha de Deus. Já estava lá, estava escondido. Quando vem a luz, Deus mostra as coisas. E Ele te mostra para você lutar. Ele não mostra para que você fique olhando: nossa, tem que ser assim. Põe um padrão. Está frutificando? Está governando? Está influenciando? É o padrão de Deus? Está gerando vida? Fala de abundância, de plenitude? Sim, então continua. Fala de plenitude, isso tudo? Não. Então se levanta e coloca um alerta. Então é o seguinte: não temam os ataques contra a sua família, porque o inimigo luta para destruir o lar, mas o teu Deus é muito maior. Vocês estão comigo? A nossa luta, ela é a luta pela família. A nossa luta é a luta pela base. Lute em oração pelo seu cônjuge. O meu cônjuge está afastado. O meu cônjuge está frio. Lute pelo seu cônjuge. Lute para quebrar vícios na sua casa. Lute, lance fora influências demoníacas, dá nome. Espírito de alcoolismo eu mando embora. Espírito de adultério eu mando embora. Espírito de avareza nesse lugar eu mando embora em nome de Jesus. Lute, se levante em jejum pela sua casa. As nossas armas, elas são espirituais. Você pode ir para psicólogo? Pode. Você pode falar com a sua amiga? Pode. Você pode ir falar com o pastor? Pode. Mas posso te falar? Coloca o teu joelho no chão e clama ao Senhor, que Ele te ouve. Se levante, lute com firmeza contra os ataques que tentam dividir a sua casa. Ei, alerta, isso aqui não vem de Deus, eu vou me posicionar. Eu não serei omisso, porque você sabe o que aconteceu com a omissão de Eli. A omissão acarreta desastres geracionais. A omissão acarreta desastres geracionais. Levante muros de proteção na sua família e proclame: a minha casa, ela é território de Deus. A minha casa é território de Deus. Satanás, comece a conversar com Satanás, se você não tem esse costume. Satanás, você vai pegar todo esse seu lixo, toda essa sua bagunça emocional, todo esse seu espírito de confusão, e eu vou te dar um comando, no nome de Jesus. Pega toda a tua porcaria e vai embora agora, em nome de Jesus. O problema é quando os cristãos se tornam omissos e consentem com todo o ataque e resistência do inferno, e simplesmente vão perdendo toda a porção que Deus já preparou. Meus irmãos, é hora de se levantar e atacar. Amém? O Senhor conta comigo, Ele conta com você, para que você possa declarar, bem como Josué 24:15, que diz: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Esse é o decreto: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salva tu e a tua casa. É nisso que eu acredito, e ponto final. Se posicione com as armas corretas. As nossas armas, 2 Coríntios 10:4, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Para o quê? Destruir sofismas, pensamentos, fortalezas, tudo que parece ser tão enorme, grande, desafiador, tudo que se levanta contra Deus, o conhecimento de Deus. A nossa arma, pum, derruba. Posso te falar, meus irmãos, o mundo tenta reinventar a família. Tantos conceitos de família que a gente escuta, porque agora é isso, é aquilo, mas posso te falar, Deus já estabeleceu um padrão Deus já estabeleceu um padrão. E nós aqui seremos famílias que obedecem a palavra de Deus, e seremos como luz em meio à escuridão. Amém? Fica de pé no seu lugar, só para parecer que está acabando. Como diz o pastor Luciano Subirá, nós seremos como luz em meio à escuridão. Amém, meus irmãos? E eu quero ler um texto aqui para vocês, que está lá em Salmo 128. Esse salmo é a verdade que Deus tem para você e para sua casa. Eu gostaria que colocasse na tela para mim, junto, por favor. Eu quero que você receba no teu espírito a verdade de Salmo 128, que essa é a verdade que estabelece e fundamenta as verdades do Senhor para a sua casa, para o seu lar. Vem comigo.
falando de você aqui, homem de Deus, mulher de Deus. Bem-aventurado, feliz, pleno e satisfeito é aquele que teme ao Senhor, aquele que respeita o Senhor em todos os teus caminhos e anda nos seus caminhos. Essa pessoa, vai acompanhando, eu estou parafraseando também. Essa pessoa que é feliz, bem-aventurado, porque ela anda no caminho do Senhor, ela comerá do trabalho das suas mãos. Tem muita gente que trabalha e não come nada. Trabalha e parece que está furado o saco. A palavra que nos orienta e nos promete: comerá do fruto do seu trabalho. E olha que lindo, feliz você será. Quantos precisando de uma felicidade verdadeira que só pode vir de Deus? Feliz você será e você irá bem. Tudo que você fizer será bem sucedido. Olha como que é a estrutura de uma casa. A sua mulher será como uma videira frutífera, ou seja, alguém que te dá frutos. Vocês podem ter deleite dentro de uma estrutura familiar. Uma mulher que sempre está ali feliz, criativa, é porque tem um homem posicionado, sacerdote. Essa mulher é uma mulher frutífera ao lado da tua casa. Agora veja os teus filhos. Você que é bem-aventurado, os teus filhos serão como plantas de oliveira. Ei, eles serão plantados ao redor da casa, da mesa. Olha aqui, ó, ao redor da sua mesa. A mesa fala de comunhão. Quantos filhos que já estão fora e já não querem mais saber da comunhão da mesa com os pais? O padrão do Senhor, eles aqui está nos dizendo, ó, os teus filhos terão plantados ao redor da sua mesa. E eis assim que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da sua vida, e verás os filhos dos teus filhos. Ei, estou falando de gerações aqui. Os filhos dos teus filhos, porque um homem se posicionou, uma mulher dá frutos, os filhos estão ao redor da mesa, e dessa forma a propagação do evangelho através de uma família totalmente estruturada nos caminhos do Senhor, ela é alastrada de geração em geração, e a paz sobre a casa do povo de Deus. A bênção do Senhor está sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias. Nós iremos sim frutificar, multiplicar, influenciar, governar para a honra e glória do Senhor, tudo aquilo que Ele nos confiou. Nós iremos sim ter os nossos filhos ensinados nos caminhos do Senhor, homens e mulheres posicionados, santificados. Nós glorificaremos o nome do Senhor aqui nessa terra. Que o Senhor possa contar comigo, que o Senhor possa contar com você. Deixa eu orar nesse momento, Pai querido. Em nome de Jesus, meu Pai, juntamente com os teus filhos, juntamente com a tua igreja nesse momento, Pai, nós nos colocamos diante da tua presença. Pai, abre-nos um entendimento, meu Pai, acerca da seriedade, meu Pai, da instituição que o Senhor nos confiou, Pai. As nossas famílias, os nossos lares, as nossas casas, os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, faz-nos entender, Senhor, em nome de Jesus, o propósito maior do Senhor, meu Pai, para esta geração. Eu quero interceder aqui, Espírito Santo de Deus, por lares, Pai, em nome de Jesus, por famílias, Espírito Santo, alianças, meu Pai, que talvez possam estar, Jesus, comprometidas, fragilizadas. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo de Deus, o toque do teu Espírito, Pai. O Senhor é especialista em mover todas as coisas e restaurar, ressignificar todas as coisas, Pai. Eu quero te pedir pelos casamentos aqui, Espírito Santo de Deus, Pai, traz o senso, Pai, do primeiro amor sobre eles, Deus. Eu quero te pedir, traz a lembrança, Pai, do primeiro encontro, do primeiro amor, daquilo que suscitou amor entre os dois. Eu quero te pedir, Senhor, resgata a pureza, Senhor, entre os seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero denunciar agora, Pai, todo intento das trevas, meu Pai, contra as famílias desta casa, Senhor. Toda divisão, Senhor, agora sendo desmascarada em nome de Jesus. Todo espírito de competição,
maldição nos lares, Senhor, em nome de Jesus, sendo desmascarado agora, Senhor. Eu quero, Senhor, em nome de Jesus, apresentar os filhos da casa, Senhor, em nome de Jesus, e te pedir, Espírito Santo de Deus, corações totalmente conectados, Pai. Pai, nos ensina no temor de Cristo a orientar os nossos filhos para que eles não se percam na caminhada, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos abençoar, Senhor, em nome de Jesus, os lares, Senhor, e declarar, Senhor, a tua proteção, Senhor, a tua proteção sobre os lares e sobre as casas. Todo espírito de roubo, em nome de Jesus, agora sendo desmascarado, no nome de Jesus. Que o Senhor, meu Pai, nos visite com vida, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, e nós iremos concordar com isso, Pai, com a tua bênção, nós vamos declarar que a bênção do Senhor esteja sobre nós e sobre a sua casa. Se você estiver com a sua família, com seu esposo, seu cônjuge, esse é o momento de você estar abençoando a bênção da casa, a bênção sacerdotal. Abençoe a pessoa que é da sua casa. Nesse momento, em nome de Jesus, declaramos a bênção, em nome de Jesus.